Amém? Que bom vê-los, os irmãos, novamente. Podemos estar juntos. Isso é um privilégio que Deus está dando para nós. Depois de a última reunião nossa foi em março, Foram dia 23 de março de 2020. E estamos retornando hoje, dia 16 de outubro de 2022. Irmãos, é uma alegria ver o rosto de cada irmão. Hoje? 2021, né? Já pulei um ano? Amém. E então é uma alegria nós termos uma reunião presencial. A gente reuniu todos esses anos pelo Zoom, de uma maneira ou de outra, o Senhor usou os meios para nos suprir. E graças a Deus que a palavra de Deus, o inimigo foi sutil. Eu vou terminar com a reunião, dos cristãos. Mas, aleluia, o inimigo fechou uma porta, Deus abriu várias janelas. E o Zoom, a palavra de Deus alcançou toda a terra, irmãos. Através das conferências, das mensagens, o Senhor conseguiu alcançar os filhos de Deus. Mas é lógico que é muito bom estar junto com os irmãos, da gente estar junto, orando junto, E eu creio que o Senhor cada dia vai melhorar, que nós possamos estar mais juntos ainda, A chácara também, nós podemos estar almoçando juntos novamente, Louvado seja o Senhor. E eu estou muito feliz, irmãos, porque essas 2 semanas, de muito trabalho, de muita luta para nós prepararmos, o local aqui, para os irmãos estar bem acomodados, tendo uma separação, limpeza, higienização, para que os irmãos pudessem se sentir bem. E graças a Deus, no sábado, vários irmãos, de Uberaba pôde compartilhar junto com os irmãos da igreja em Patrocínio. Nós fomos em 3 carros, 15 irmãos, e praticamos lá. Posso orar por você, Então a gente vê como as pessoas estão sedentas de Deus, como as pessoas estão carentes do Senhor. Realmente nós precisamos cumprir a nossa missão, a nossa função como o povo de Deus, como a igreja de Deus. Nós precisamos ser o sal dessa terra. E nós precisamos ser a luz desse mundo. O sal, o ponto essencial do sal é sabor. As pessoas estão sem sabor nesse mundo. As pessoas estão angustiadas, estão tristes. E o Senhor é a única solução. O Senhor é a palavra de encorajamento. O Senhor é a palavra de suprimento para cada uma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Onde as pessoas podem ter alegria, podem ter prazer de viver. Louvado seja o Senhor. E hoje também, junto com as irmãs, nós saímos na praça central, Também Outubro Rosa, Várias irmãs. Nós, os irmãos, fomos como suporte também, mas também oramos pelas pessoas. E graças ao Senhor, muitos contatos, muita oração, O Senhor é maravilhoso. E avisar os irmãos que nós ainda não estamos com o primeiro alimento diário, que deve chegar até o final desse mês, provavelmente no começo de novembro, nós vamos começar o novo alimento diário. Então, nós estamos estudando esse livro, O Exército de Vencedores,
aliste já. Amém? Louvado seja o Senhor. E então Deus hoje está fazendo uma convocação para mim, para você, para se alistar no exército de Deus. Por que se alistar no exército de Deus? Porque o exército de Deus, obrigado, o exército de Deus que vai introduzir a segunda volta do Senhor. Amém. Então, louvado seja o Senhor, porque o inimigo de Deus, né, ele usurpou essa terra e o Senhor quer de volta essa terra. O Senhor quer reinar sobre os homens e sobre essa terra. Por isso, o Senhor está preparando um exército, que nós vamos falar mais detalhadamente para os irmãos poderem entender o coração de Deus, a vontade de Deus e o desejo de Deus. Por isso, o desejo de Deus é de que nós, como homens de Deus, né, possamos conhecer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está escrita em Efésios, capítulo 1, que eu vou ler para os irmãos. Versículo 9 e 10. E depois o versículo 22 e 23. Efésios 1, 9 fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer, algumas tradições está o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Se convergir no grego significa encabeçar. Então, Cristo é o desejo de Deus que Cristo possa encabeçar todas as coisas. E aqui fala nos céus, onde ele governa. Mas ele precisa também governar aqui na terra. Então, é tantas dos céus e na terra. E nós vamos ver nas mensagens que esse encabeçar de Cristo, primeiro, começa na minha vida. Esse Cristo tem de ser o meu Senhor. Em outras palavras, ele tem de ser o meu dono. Ele tem de dirigir a minha vida, né? E para ele dirigir a minha vida, eu preciso conhecer a vontade dele. E eu conhecendo a vontade dele, ele vai encabeçar todas as coisas na minha vida. Em segundo lugar, ele quer encabeçar a minha casa, a minha família. Porque eu tenho uma família. Então, eu não sou sozinho. Eu tenho a minha esposa, tem filhos, tem netos. Então, Deus quer encabeçar a minha casa. Quer encabeçar a casa de todos os irmãos. E como vamos ler no versículo 22, né, ele vai encabeçar também a igreja, que somos nós. Capítulo 1 de Efésios, versículo 22 e 23, ele fala: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o Senhor quer encabeçar, né, quer ser o cabeça da igreja, né, o qual é o seu corpo, em todas as coisas. Então, Deus, por isso que nós vamos falar sobre esse exército, porque Deus vai usar, por meio da igreja, ele vai introduzir o filho varão. E esse filho varão é a parte forte da igreja, que vai lutar contra Satanás na batalha de Armagedon. São os vencedores.
Eu espero que eu esteja lá e também cada um dos irmãos. Por isso nós estamos aqui, ruminando a palavra de Deus, desfrutando da palavra de Deus, como membro do corpo de Cristo. Você faz parte. Né? Todos nós fazemos parte, porque nós somos filhos de Deus. Então nós somos membro do corpo de Cristo. Então você não tem escapatória. Eu não tenho escapatória. Eu sou membro do corpo de Cristo. Né? Eu faço parte da igreja. Então Deus quer nos usar. Para quê? Para que Cristo possa encabeçar todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por isso que a oração do Senhor Jesus foi: venha o teu reino e seja feita a tua vontade no céu, aqui na terra. Porque muitas vezes eu não sou obediente. Muitas vezes eu não creio na palavra, eu sou incrédulo, eu sou desobediente. Isso mostra que Cristo ainda precisa encabeçar todas as coisas na minha vida. No meu trabalho, na minha vida familiar e na vida da igreja. Amém? Então, agora nós conhecemos o plano de Deus, a economia de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. Por isso que Deus está te convocando para você fazer parte desse exército de Deus. Nós estamos incluídos, né, em Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, ele quer encabeçar todas as coisas. Por isso ele criou um exército. Aqui fala em Salmos. Aliás, vamos ler em Números primeiro, depois nós vamos para Salmo. Números, capítulo 1. Versículo 3. Fala assim: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Puxa vida, todos acima de 20 anos. Ué, então os jovens estão de fora? Estão de fora os jovens? É só acima de 20 anos? Não. Tá certo? E em Números foi assim. Para fazer parte do exército é acima de 20 anos. Né? Hoje no Brasil, quem precisa fazer o exército, os homens, né? É de 18 anos para cima, tá certo? Mas aleluia, o Senhor abre as portas. Para todos, sem exceção. Salmo 110. Salmo 110, versículo 3. Fala assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com o teu santo ornamento, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Tá vendo? Todos nós estamos convocados para o exército de Deus. E aqui fala que nós devemos apresentar voluntariamente. Né? O homem aqui no Brasil deu 18 anos, ele é obrigatório, ele tem de se apresentar, né? Para cumprir o exército. Aí tem a seleção, ele pode não ir ou pode ir, mas tem de se apresentar. Se você for do povo de Israel, lá é homem e mulher. Né? Todos têm de participar do exército. E lá é 15 anos.
que você tem de apresentar. Né, quando nós fomos para Israel, visitar Israel, nós tiramos foto. Né, a jovem treinando de 15 anos e a capitã de 18 anos. Cada uma com uma metralhadora. Por quê? Israel é pequeno, né? É pequeno e precisa de todos para ter guerra. Então, lá é homem e mulher, tem de se apresentar voluntariamente. Tem de se apresentar. Então, aleluia. Então, todos nós, irmãos, precisamos nos apresentar nesse exército. Para quê? Para lutar do lado de Deus. E hoje, como você vai lutar por Deus? Ah, mas eu tenho o meu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade. Não tem importância. Você tem de se apresentar. Olha como o povo de Israel, né, lá em Neemias, capítulo 4, Neemias, capítulo 4, versículo 16 a 18. Naquele dia em diante, a metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudo e arcos, e couraças. E o chefe estava por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um de mãos vazia, fazia a obra, e com a outra mão segurava a arma. Está vendo como eles trabalhavam? Como o exército de Deus. Um lado, ele estava edificando os muros, edificando o templo. Com a outra mão, ele estava preparado com as armas. Por quê? Porque ele tinha de defender, porque os inimigos iam atacar. Hoje é a mesma coisa. Por um lado, você está trabalhando, né? Por outro lado, você está estudando, você está na faculdade, mas por outro lado, você está com a arma de Deus, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus, para testemunhar para as pessoas desse Deus que é vivo e é verdadeiro. Esse Deus que tem todo o poder. Esse Deus que tem toda a autoridade. Por isso que Deus precisa do exército. Esse exército que somos nós para levar o evangelho para aquelas pessoas que estão doentes, que estão angustiadas, que estão carentes da palavra de Deus, da salvação de Deus. Nós precisamos nos apresentar generosamente, voluntariamente, para que Deus possa nos usar como o sal dessa terra e como a luz desse mundo. Nós vamos brilhar nessa terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos de saber algo muito importante, como o exército do povo de Deus. Tá certo? Como guerreiros de Deus, como combatentes de Deus, nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, nós vamos saber quem é o nosso Deus. Nós vamos conhecer quem é o nosso Deus. Se você não conhece quem é o nosso Deus, qualquer dificuldade, qualquer problema, você vai recuar. Mas quando você conhece a Deus, você é forte, você é ativo, né? Você está disposto a prosseguir. Você pode falhar, você pode fraquejar, mas você não desanima. Você pede perdão e segue para frente. Amém? Nós podemos ver isso, né, em Oséias, capítulo 6. Oséias,
Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler junto, irmãos? Amém? Conheçamos e prossigamos. Aleluia. Nós, como povo de Deus, como exército de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos. Não é só um dia, aí eu vou conhecer a Deus, tá bom? Não. É como uma mãe que gera um filho, né? Ela deu o peito para a criança mamar, é uma vez só? Não. Tá certo? É até quando tiver leite. Não é isso? Então, gerou, tem de cuidar. Então, nós somos gerados, então nós vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o Senhor é como uma alva, né? A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Né? Nós oramos para ter chuva, não é isso? E Deus mandou chuva. Né? Hoje eu fui levar as irmãs em Colina para fazer o CEAP, de lá elas iam para Bauru, né? Aí estava olhando as plantações. Coisa mais linda. Tinha um pivô, né? Eu tinha passado lá, que eu fui na casa da minha filha em Barretos semana passada, e o milho no pivô, né? Tava bonito. Tava verde, mas um verde claro. Porque o sol estava muito quente. Agora veio a chuva, o milho está verde, aquele verde escuro. Porque recebeu a chuva dos céus. A chuva do céu, irmão, é como uma injeção na veia. É uma vitamina. Muda totalmente o ambiente da planta. Aquele verde escuro, bonito. É maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E ele vai falar, ele fala que ele mandará para nós como uma chuva seródia que rega toda a terra. Ela é mansinha, a chuva seródia. Né? Você sai na coisa, não está chovendo não. Mas você anda um pouquinho, puxa, molhei tudo. Essa chuva de manhãzinha é a chuva seródia. Quando você conhece o Senhor e vai prosseguindo em conhecer o Senhor, através da palavra, através do seu falar, ele vai nos regando. Ele vai regando toda a nossa terra, que é o nosso coração. Os irmãos lembram, né, de Mateus, né, a palavra do semeador. Vários tipos de coração. Às vezes o meu coração está duro, não é para você pegar a picareta e bater o buraco. A chuva seródia, ela vai de mansinha e ela vai amolecendo. Ela vai entrando, penetrando em todo o solo. Aí esse solo brota a semente. Essa semente nasce. Esse é um coração, é a boa terra, que é rica, né? Que é cheio das riquezas de Deus. Então, essa terra é o nosso coração, que precisa estar cheio da chuva de Deus, cheio da palavra de Deus, para nos regar, para nos alimentar, para nos fortalecer. Amém? Louvado seja o Senhor. E por isso hoje nós não temos muita força, mas o Senhor está com cada um de nós. Né? Lá em Lucas fala que nós somos o quê? O pequenino rebanho. O pequenino rebanho, mas o que ele lá fala? Deus se agradou de lhe dar o reino. Deus deu o reino para você, para cada um de nós. Deus se agradou, por isso que nós somos o pequenino rebanho de Deus. Nós somos o povo de Deus.
E o segundo aspecto que nós precisamos conhecer, né, como o exército de Deus, que esse Senhor, ele é soberano. Ele tem autoridade e ele tem poder. Tá certo? Se você é presidente ou é prefeito, você vai ter autoridade aí 4 ou 5 anos. Tá certo? Depois saiu, você não tem mais poder e nem autoridade, porque você não é presidente nem prefeito mais. Né? Acabou o mandato. Mas, aleluia, o nosso Deus, ele tem poder, ele tem autoridade e ele é soberano. Esse poder e autoridade é absoluta. Não tem fim. E esse Deus está dentro de você, está dentro de cada um de nós, está dentro de mim. Você tem o poder, você tem a autoridade de Deus. Hoje, a hora que eu fui orar com uma pessoa, ele não. Eu estou com pressa. Eu falei, é 1 minuto só. Ah, então tá bom. Aí voltou, então tá bom. Aí, você tem uma oração específica? E ele começou a chorar. Eu estou perdendo a minha mãe. Quem já perdeu a mãe sabe, eu já perdi mãe. Né? Quem tem mãe é um privilégio de Deus. É a coisa mais, assim, eu fiquei muito alegre quando minhas filhas nasceram, as minhas netas, é algo estrondoso. Mas quando você perde a mãe, é um vazio tremendo, irmãos. Você não tem chão. Né? Eu lembro, né? Eu ia trabalhar e todo dia eu passava na casa da minha mãe para tomar café. E eu saía com o carro para ir para a fazenda. A hora que eu vi, eu estava chegando na casa da minha mãe. Que já era um costume meu. Mas o Senhor já tinha levado. Então aproveita quando você tem mãe. Valoriza quando você tem mãe e pai. O Senhor já levou os meus 2. É um privilégio. Louvado seja o Senhor. Eu orei por essa pessoa. Ele pediu para orar que a mãe dele está acamada. E orei por ela, né? Dei o jornal para ela. E ela falou, puxa, ganhei o dia hoje. Falei, vai em paz, que Deus te abençoe. Anotei o nome da mãe dele e nós vamos orar por ela. Louvado seja o Senhor. Então, por isso, o nosso Deus tem autoridade, tem poder e ele é soberano, e isso é absoluto. Tá certo? Ele tem. O dele não termina. Louvado seja o Senhor. E ele está dando para a igreja toda a autoridade dos céus e da terra para levar o evangelho até as pessoas. Louvado seja o Senhor. Mas nós também precisamos, né, conhecer também quem que é o nosso inimigo. O nosso inimigo, como ele age. Ele é cheio de estratégia. Você dorme. O nosso inimigo não dorme, ele fica acordado 24 horas. Não somente, ele fica te acusando, eu e você, diante de Deus. Tá vendo o que o seu Humberto fez de errado? Olha o que o Vils fez hoje. Olha o que a irmã fez. Ele fica nos acusando dia e noite. Então nós vamos conhecer quem é o nosso inimigo e como nós vamos combatê-lo. E o nosso melhor exemplo é o Senhor Jesus. Né? Quando o Senhor foi tentado por inimigo, ele venceu o inimigo, não foi mostrando que ele era mais forte no braço. Ele venceu com a palavra de Deus.
Tá certo? Ele queria dar o mundo para o Senhor, ele queria que o Senhor se ajoelhasse para ele, adorasse ele ia dar todo esse mundo para ele. Ele falou, esse mundo aqui, qual que é o mundo? Esse mundo que nós vivemos está debaixo do império das trevas. É esse que ele queria dar para o Senhor não quis. Ele falou, ó, pula aqui desse pináculo, os anjos vão te socorrer. Eu não vou tentar o Senhor. Tá vendo? Ele venceu através da palavra de Deus. Como nós vamos vencer, irmão? Através da palavra de Deus. Essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos dá autoridade, essa palavra que nos dá o poder absoluto de Deus, para vencermos toda situação na nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer o inimigo, como ele age. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele fica mentindo. Né? Como é que ele mente? Ele pega um casal, pega a Nilceia e fala alguma coisa para o Wilson. Ele fica instigando. Ele fica falando mentira. Se você ouve, você cai. Então nós temos que saber na palavra que ele é o pai da mentira. E a Bíblia fala que ele vive pecando. Ele fica instigando as pessoas. Por que que o casal tem briga? É o inimigo instigando. Então nós vamos conhecer a estratégia dele, para nós vencermos na sua casa, na minha casa, na sua família, na minha família, na igreja, no relacionamento entre os jovens, entre os irmãos. Nós precisamos conhecer esse inimigo. Ele é o pai da mentira, ele é o rei da intriga, ele é o rei da fofoca. Né? Já falei isso, vários exemplos. Tem casal que pega o dentifrício, né? O esposo ou a esposa aperta no meio. Né? Se for esposo, o marido arranca os cabelos, né? Como pode ela pegar uma pasta de dente e apertar no meio? Tem de apertar no final, indo para até ou vice-versa. E tem muita intriga às vezes a gente fala, é só isso, é só isso. É aí que ele começa a trabalhar. Porque ele não dorme dia e noite. E quando o Senhor venceu ele, os anjos vieram servir o Senhor. Mas a palavra falou, eu voltarei noutra oportunidade oportuna. Em outras palavras, se o Senhor der outra chance, porque o Senhor ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. O Senhor estava fraco. Humanamente era homem. Ali ele não era Deus. Aí Satanás vai esperar, a hora que eu estou na minha fraqueza, ele vai me pegar. Então nós precisamos conhecer a estratégia do nosso inimigo. Louvado seja o Senhor. Precisamos adiantar, porque senão não consigo falar todo o encargo. Então hoje, irmãos, nós temos força, nós temos poder, nós temos a palavra de Deus que nos sustenta. Por isso que nós falamos para os irmãos, lermos a palavra. Nós temos leitura diária da palavra de Deus. Você pode ter uma leitura sequencial para ler a Bíblia o ano inteiro. Né? Se você pegar o alimento diário, em cada semana, é em torno de 30 a 40 versículos por semana. Para você ter contato com a palavra, para que a palavra possa te fortalecer, possa me fortalecer a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Por que que Deus quer um exército, irmão? Porque o exército de Deus é que vai dar descanso para Deus.
E não somente vai dar descanso para Deus, mas eu também vou entrar no descanso. Hoje você está servindo na música, nas crianças, né? Servindo na cozinha, na recepção, na limpeza, não importa. Você tem que servir descansando em Deus. A maior alegria de um cristão é servir Deus no descanso. Porque não é nada forçado. Não é nada forçado. Por isso que aqui o Senhor falou, no exército, quem vai participar do exército? Voluntariamente. Nós nunca pegamos os irmãos com uma arma, ó, viu, hoje, amanhã você vai servir na mesa. Ô irmã, você vai servir as crianças. Não. Vai servir os jovens. Não, é voluntariamente. Nós nos apresentamos para servir, porque é um prazer, é uma alegria servir os irmãos, servir as pessoas. E quando nós entramos no descanso de Deus, nós servimos com alegria. É ou não é? Quando você fica bravo, você não quer servir. Tá certo? Você não quer servir. Qualquer coisa você reclama. Irmão, já te falei 10 vezes que a cadeira não é desse jeito. Não está servindo no descanso. Mas se você está servindo no descanso, amém, irmão? Você já errou 10 vezes. Mas aleluia, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoado. Então, é dessa maneira, amém? Vamos fazer direito. Nós servimos com alegria, com descanso. Vamos ler Hebreus. Hebreus capítulo 3. Versículo 18 e 19. Todos os irmãos acharam? Hebreus capítulo 3, versículo 18 e 19. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Aproveitar, vou ler mais esse versículo, capítulo 4 aí, de Hebreus. Versículo 8. Aliás, versículo 7, a parte B. Fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui fala de um descanso. Esse descanso, como Deus mesmo, quando criou o mundo, criou as coisas em 6 dias, no 7º dia, ele descansou. Não é assim? Nós trabalhamos 6 dias na semana, no domingo, nós descansamos. Não é isso? Mas Josué falou que tinha um outro descanso. Esse outro descanso é volta de Deus. É a volta do Senhor, quando nós vamos reinar com o Senhor no reino milenar. Nós vamos entrar no descanso. E depois nós vamos viver eternamente com o Senhor.
Deus vai fazer uma limpeza nesse universo. Vai ficar todas as coisas. Mas aqui, ele falou para nós. O segredo para você entrar no descanso. Tem um segredo. Você precisa ser simples e obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ser simples. Tá certo? Nós vamos ser simples. Olha, o versículo e Deuteronômio 12 nos mostra essa característica. Deuteronômio 12, versículo 8. Amém? Todos acharam? Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada qual tudo, perdão, fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Tá vendo, irmãos? Olha o segredinho. Para você entrar no descanso. Por isso é ser simples e obediente. Por quê? Nós, o nosso velho homem, né, a nossa velha natureza, gosta de fazer tudo o que eu quero, aos meus próprios olhos. Ah, eu acho que está bem, eu vou fazer dessa maneira. Não é isso? Se você tem uma empresa, eu não posso entrar lá e fazer o que eu quero da sua empresa. Eu não sou dono da empresa. Tá certo? Aqui, a empresa é de Deus. A igreja é a casa de Deus. É o povo de Deus. Então, eu não posso fazer segundo o que me parece bem, segundo os meus olhos. Eu tenho de fazer segundo a vontade de Deus. Porque se eu não fazer segundo a vontade de Deus, eu não vou entrar no descanso. Sabe por quê que muitas vezes nós ficamos amargurados, nós ficamos tristes? Porque nós não entramos no descanso. Porque nós reclamamos. Tá certo? Tudo nós reclamamos. Tá certo? A esposa pôs o prato de uma maneira, pôs o garfo do lado direito, a faca do lado esquerdo. Ah, mas eu não gosto. Eu gosto que o garfo fica do lado direito e a faca do lado esquerdo. Quando você quer arrumar confusão, qualquer detalhe te justifica aos seus olhos a reclamar. Você perde o descanso de Deus. Então, nós temos de fazer tudo segundo Deus. Como diz em Hebreus aqui. Por que que eles não entraram? Porque eles foram desobedientes. Eles foram incrédulos. Vou ler para os irmãos. Irmãos, fique atento. O que impediu a velha geração de Israel não entrar no descanso de Deus, que Deus preparou pelo seu povo, foi a desobediência e a incredulidade. A desobediência diz respeito a alguém que não quer sujeitar a autoridade. Não é isso? Se você é desobediente aos pais, você não quer que seu pai seja a sua autoridade. Se você é desobediente ao seu patrão, você não quer que ele seja o seu patrão. Se você é desobediente ao professor,
Você não quer que o seu professor te ensine. Se você é desobediente aos pais, tá certo? Você não quer se sujeitar à autoridade estabelecida por Deus. É o que Satanás fez. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria subir acima do Altíssimo. Por isso que ele foi julgado. Então, irmãos, cuidado com a desobediência. Muitas vezes eu fui desobediente a Deus e também aos meus pais. Eu posso falar, eu perdi. Eu perdi. Amém? E a incredulidade, de forma prática, é o quê? É insistir na sua opinião. É insistir na sua capacidade. É você viver no velho homem. Por isso que Romanos fala, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós queremos agradar a Deus. Vamos pedir a Deus, irmãos, que o Senhor possa tirar de todo o nosso ser, toda a desobediência, toda a incredulidade. Que o Senhor possa nos fazer vasos de honra, vasos de glória. Por isso que Timóteo fala, nós como filhos de Deus, como devemos proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Mas na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra. Nós não queremos ser vasos de desonra. Nós queremos ser obediente a Deus. Nós queremos ter fé em Deus. Nós queremos crer na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso hoje Deus quer fazer uma transferência na nossa vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Deus quer te transferir da terra para os céus. Você precisa mudar de posição. Né? Você não, apesar de estar vivendo aqui na terra, você tem de ir para o céu. E quando você muda dessa esfera, Deus vai te usar. Deus vai usar a cada um de nós. Você vai ser um servo útil na mão do Senhor. Para terminar, vamos ler Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, de 1 a 5, 1 a 5. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Tá vendo, irmãos? Você está aqui na terra, mas a sua raiz não está aqui na terra. Sua raiz está no céu. Você precisa ser transferido da terra para o céu. Se a sua raiz estiver aqui na terra, você vai ficar preocupado todo dia. Né? Os irmãos sabem, né? A moeda é Bitcoin, tá certo? Quem usa Bitcoin, ele não dorme. Porque na mesma hora que ele está rico, ele pode estar pobre no outro dia. É uma moeda virtual. Irmão, não cria raiz aqui. O Senhor está voltando. Você não vai levar nada de que você tem aqui para os céus. A única coisa que você vai levar
É o Deus que está dentro de você que te salvou. Está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Vamos ser transferidos de esfera. Vamos sentar em Cristo Jesus, à direita de Deus. Você está bem guardado ou não? Você não precisa contratar dois caras de 2,20 m, 1,20 m de largura para te guardar, não. Você estando lá ao lado de Cristo, assentado à direita de Deus, pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar de todas as suas coisas, dos seus negócios, da sua família, da sua casa, de tudo. Ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não sei se os irmãos já viram o corcunda. Como é que ele anda? Eu tinha um empregado do meu avô, ele era corcunda. Ele andava assim, ó. Você nunca viu o rosto dele. Tá certo? O quê? Só olha para a terra. Irmãos, nós não somos corcunda. Nós temos que olhar para o céu. Nós temos de olhar para Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Você e eu vai ter um corpo glorificado. Nós seremos como Ele, em vida e natureza, nunca em deidade, porque deidade é só Deus. Mas nós vamos ter a natureza de Deus. A mesma natureza de Deus, a natureza divina. Nós somos coparticipantes da natureza divina. E lá em 1 João fala, quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, em vida e em glória. Louvado seja o Senhor. Por isso, vamos, irmão, não perca mais tempo. Vamos parar com as picuinhas, vamos parar com o tititi, né? Não vamos perder mais tempo, vamos deixar o velho homem, como aqui diz no versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é impureza, paixão, desejo maligno, avareza, idolatria, ira. Tudo isso é sobre os filhos da desobediência. Vamos nos revestir do novo homem, que é criado segundo Cristo. Nós somos o novo homem. Nós somos o exército de Deus. Nós vamos ser o filho varão, que vai lutar do lado de Deus. Hoje a nossa função é ser reis e sacerdote. Rei é aquele que tem autoridade. E sacerdote é aquele que cuida das pessoas. Sabe por que Deus te deu a sua esposa? Para você cuidar dela. Para você apacentar. Muitas vezes nós queremos só ser rei, usar a autoridade. Essa vara, no grego, não é vara para bater, é vara para apacentar. Apacentar é cuidar, é alimentar, é fortalecer, é encorajar. Deus precisa de nós como reis e sacerdotes, irmãos. Levar a autoridade é o quê? Tirar o inimigo dessa terra. Né? E sermos sacerdotes é o quê? Cuidar dos irmãos. Apacentar os irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que todos nós possamos se alistar no exército de Deus. Né? No dia 30 nós vamos ter mais, né? O Daniel vai dar os recados aqui, mas antes de terminarmos, vamos ficar em pé, para que nós possamos orar, o Senhor possa abençoar a vida familiar, a vida de cada um dos irmãos. Senhor Jesus,
Obrigado, Senhor, pela sua grande misericórdia. Nós nos alistamos no exército de Deus voluntariamente. Nós queremos ser o seu povo. Senhor, nós queremos te representar nessa terra, como a sua igreja. Nós queremos ser o sal dessa terra, nós queremos ser a luz desse mundo. Ó Senhor Jesus, abençoa os irmãos que estão aqui presentes. Cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada casal. Abençoa cada irmão e irmã. Os irmãos que estão no Zoom, em casa. Abençoa todas a família. Senhor Jesus, abençoa, leva-nos em paz. Guarda o nosso coração. Tira todo o nosso coração de desobediência e de incredulidade. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Abençoa a cada um dos irmãos. Nós oramos e abençoamos. Leva-nos em paz. Jesus é o Senhor.